Querido, semana passada eu ministrei uma pregação, uma mensagem, intitulada A Igreja Triunfante. O Senhor colocou no meu coração o desejo de abordar as 7 cartas de Apocalipse, capítulos 2 e 3, extraindo unicamente aquilo que é essencial, sem nenhuma preocupação escatológica, sem nenhuma preocupação de montar nenhum tipo de mapeamento das eras, apontando a época de cada uma das igrejas, os acontecimentos, mas extraindo de cada uma delas aquilo que o próprio Jesus fala a nós como um princípio vital que forma um cristão vencedor. Ao lermos aquelas 7 cartas, nós verificamos que em todas elas há um apelo, há um convite para que nós possamos vencer alguma situação, que nós possamos responder positivamente ao apelo do Senhor em cada uma daquelas cartas, e por isso é dito em cada uma delas sempre ao vencedor. Então, a partir desse princípio de que uma igreja vencedora, uma igreja triunfante, é uma igreja formada por todos aqueles que atenderam a cada um daqueles apelos. E partindo do pressuposto que uma vez que todas as cartas também trazem a seguinte ideia, a seguinte frase, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então todas aquelas cartas são ditas a todas as igrejas e não a uma única e exclusiva igreja no tempo e no espaço. Então nós apresentamos essa ministração domingo passado, mas como o nosso tempo é muito curto, certamente nós tivemos que passar de largo sobre vários aspectos importantes e essenciais das cartas, ou pelo menos nós tivemos que não tivemos condições de fazer uma abordagem mais exaustiva daquilo que é essencial. Daí, coloquei no coração, Deus colocou no meu coração o desejo de transformar a mensagem A Igreja Triunfante numa série em que cada domingo nós falaremos acerca de um princípio, uma carta. Então hoje, por exemplo, nós queremos falar sobre o primeiro princípio de um vencedor. O tema dessa série é Princípios de um Cristão Vencedor. Se você deseja ser um cristão cuja vida seja uma vida vitoriosa, você precisa ouvir essas ministrações. São coisas muito essenciais. O próprio Cristo nos dizendo, princípios de um cristão vencedor. Hoje eu ministro a primeira mensagem, e aí nós vamos, ao longo dos outros domingos, ministrando, talvez não numa sequência ininterrupta, porque eu tenho que descansar, e outros irmãos precisam também de ministrar, mas nós faremos isso talvez em 2 ou 3 lances. Ou seja, 3 blocos sequenciais, ou quem sabe, até mesmo 2 blocos sequenciais. Tudo vai depender do andamento da coisa. Tá bom? Então começaremos hoje princípios de um cristão vencedor. E antes de entrarmos propriamente no primeiro fundamento que iremos tratar hoje, eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Basta o versículo 1. Abra sua Bíblia. Diz assim o texto, Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Interessante que essa porção do Apocalipse, ela segue ao que está dito no capítulo 13 de Apocalipse. A importância dessa sequência é que no capítulo 13 é apresentada são apresentadas as figuras de 2 bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Mas, grosso modo, falando por alto, entenda que a besta que emerge do mar é uma figura, a besta é um animal indescritível, é um animal que não pertence a nenhuma categoria específica dos animais. Para vocês terem uma ideia, é dito que essa besta tinha características de urso, de leopardo, de leão, de modo então que essa besta, ela representa, quando vista à luz
de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, ela representa o ego do homem no seu último estágio, no seu pleno amadurecimento, em plena apostasia. Ou seja, esse espírito do anticristo, aqui representado pela besta do Apocalipse capítulo 13, esse espírito do anticristo fala do homem desintegrado de Deus, agora no estágio de consumação, de profundo afastamento de Deus e de profunda revolta contra Deus, e chegou ao ponto então de se tornar completamente contrário, opositor, demoníaco em relação ao próprio Deus. Então, se o capítulo 13 apresenta essa condição de completa ruína do ego humano, aqui na figura da besta, o versículo seguinte ao capítulo 13, que é o 14, versículo 1, apresenta um quadro oposto. Um quadro oposto. É dito que João viu sobre o monte Sião, e essa figura sempre de estar sobre o monte, elevado, portanto, fala de uma vida de ascensão, fala de uma vida de arrebatamento. Sempre falamos que Cristo ascendeu aos céus, a doutrina da sua ascensão, o que é uma coisa muito verdadeira. E fala-se muito também dos crentes serem arrebatados algum dia para o trono de Deus, o que também faz parte do sentido e da verdade que a Escritura traduz com respeito à escatologia. Mas entenda que tanto o ser assunto aos céus de Cristo, e a Bíblia diz que nós ascendemos com Ele porque nós estamos assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais, assim como a própria ideia de ser arrebatado, de ser tomado, isso traz implicações de experiência prática nos dias de hoje. Ninguém pode efetivamente estar assentado no trono com Deus por ocasião do arrebatamento, se hoje não tivermos essa vida de ascensão diária. Uma vida que, embora estejamos nós fisicamente neste mundo, nossos pensamentos estejam tomados, os pensamentos estejam arrebatados, e que nossos corações estejam de fato entronizados com Cristo, no sentido de estar acima do pecado, acima das trevas, ou de qualquer outra coisa maligna e perversa que procure nos contaminar. Então, quando diz, olhei e vi sobre o monte Sião, diz que viu o Cordeiro em pé, demonstrando que esse espírito de redenção, que é o espírito de amor, o espírito de entrega, o espírito da graça, o espírito da redenção, totalmente ali glorificado, exaltado, em plena vitória sobre todas as coisas, mas com ele um grupo de pessoas sobre os quais é dito, tendo eles nas suas testas escrito o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Esses que estão sobre o monte Sião, aqui nessa figura profética, são eles os que são chamados de cristãos vencedores. Porque se no capítulo 13 é dito que toda a humanidade, todos os povos, pequenos, grandes, ricos e pobres, escravos e livres, terão suas frontes seladas, ou o nome da besta inscrito na sua testa, como que uma chancela, como que uma marca, no sentido de uma consciência formada, uma consciência moldada segundo o Espírito anti-Cristo, contrário ao Espírito de Cristo. No capítulo 14, há aqueles que têm também nas suas testas, e portanto implicando uma consciência, uma mente moldada e conformada ao Pai e ao Cordeiro. Por isso tem os seus nomes, o nome do Pai e o nome do Cordeiro escrito em suas testas. Quando se fala de nome, pelo menos em sentido bíblico, fala do ser. Nós aqui temos uma cultura um tanto frouxa, nós damos nome às coisas sem nenhuma relação entre a coisa e o nome, não é? Mas as pessoas, os povos mais antigos,
os povos bíblicos, digamos assim, quando eles davam nome a algo, a alguma coisa, esse nome estava intimamente relacionado à essência daquela coisa. Por isso, quando é dito que se irá escrever o nome do Pai e do Cordeiro na testa, escrever o nome significa que você tem uma consciência que participa do ser do Pai, da natureza do Pai, os atributos de Deus inscritos em você, os atributos do Cordeiro inscritos na sua mente, na sua consciência. Por isso é que estão ali em pé, como um símbolo de vitória sobre o Monte Sião. Então a expectativa da igreja é esta expectativa, de que nós sejamos estes, de quem aqui é dito, que estão em pé, em vitória, triunfantes, sobre o monte. Não pensa no monte enquanto um mero monte, mas é uma posição de elevação, de arrebatamento, de vitória. É uma posição de quem está acima de todas as coisas negativas. E portanto essa pessoa, se ela está acima, ela venceu todas as coisas que abaixo dela estão. Todas as coisas perversas estão subordinadas e submetidas ao governo deste que venceu. Por isso se pode dizer que esses, estando em pé com o Cordeiro, eles estão reinando sobre todas as coisas. E é essa ideia, esse espírito, é esse pensamento que eu quero que os irmãos tenham a cada ministração desta série, Princípios de um Cristão Vencedor. Onde você quer estar? Não responda, apenas pense. No capítulo 14, versículo 1, ou você quer estar no capítulo 13 de Apocalipse? Eu sei que a sua resposta é que você quer estar no capítulo 14, obviamente. Dificilmente alguém diria, não, eu quero estar no capítulo 13, com a besta, tendo o seu nome marcado na minha testa. Entretanto, nem sempre a nossa resposta verbal, imediata, corresponde ao que de fato nós queremos. Uma vez que, quando se pronuncia com os lábios o querer ser um cristão vencedor, isso requer de nós que tenhamos então uma disposição e, consequentemente, atitudes que nos levem, portanto, a este monte, que nos leve a esta posição, que nos faça cristãos genuinamente vencedores. Não no plano doutrinário, não no plano dos significados escatológicos, da defesa do que diz, do que não diz, mas uma vida autenticamente vencedora em Cristo Jesus. E, portanto, se os irmãos desejam ser tal cristão vencedor, os irmãos precisarão olhar com muito carinho, olhar com muito cuidado para as 7 cartas que estão no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Não sei quantos irmãos entendem o processo de se produzir uma ministração. Há milhares e milhares e milhares de pregadores no mundo inteiro, mas me parece, já observei isso muitas vezes, que muitos pregadores, ao se proporem a fazer um sermão, os melhores deles são aqueles que têm a habilidade de criar um cenário e pregar em cima de um cenário, de reunir ideias. Então, quanto mais criativo é o pregador em escolher este e aquele texto e fazer uma mensagem, inventar uma pregação, quanto mais criativo ele for, mais ele é tido por um bom pregador. No nosso caso, nós não estamos preocupados em fazer uma mensagem. Não queremos a criatividade para inventar uma ministração. Pelo contrário, nós vamos à Escritura e procuramos ouvir, no caso específico dessa série, o que Jesus está dizendo a cada uma daquelas igrejas, ou o que Ele está dizendo em cada uma daquelas cartas. Entenda você que o conteúdo de cada uma daquelas cartas é o falar do próprio Cristo, é Ele dizendo. É Ele dizendo a quem? Às igrejas. Nós somos igreja? Se nós somos igreja, então Ele diz aquelas palavras a nós. Então, é o próprio Cristo, não existe arranjo aqui.
Nós estamos apenas aqui extraindo o que é essencial de cada uma daquelas cartas e nos expondo ao que Cristo quer nos ensinar, o que Ele quer nos dizer. Quanto ao primeiro princípio, que se diz respeito à primeira carta, a carta à igreja em Éfeso, a primeira coisa que nós precisamos entender é como Cristo dizendo assim: olha, se você quer ser um cristão vencedor, você vai ter que estabelecer como fundamento da sua vida espiritual um primeiro princípio. Se é primeiro, você nada conseguirá de espiritual que te conduza a uma vida vencedora se você ignorar ou se a sua vida prescindir deste primeiro princípio. Ou seja, é o começo de tudo. Não temos como fazer qualquer outra coisa. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode dar seus bens aos pobres, você pode falar em línguas de anjos, você pode falar em línguas de homens, você pode ter o conhecimento de toda a ciência, você pode desenvolver um belíssimo trabalho social, você pode ser um bom pregador, um padre, um pastor, o que quer que seja. Quem prescinde desse primeiro princípio está completamente impedido de desenvolver uma vida cristã saudável, consequentemente, uma vida cristã vitoriosa. O princípio da carta de Éfeso é que aquela igreja, a primeira igreja, apontando para o princípio, não entenda primeiro como a primeira de uma sequência, mas a primeira enquanto aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais importante, aquilo que capitula todo um processo. A igreja de Éfeso era uma igreja que amava muito a doutrina, uma igreja que tinha um alto e grande conhecimento teológico. Tão grande era o conhecimento teológico daquela igreja, que é dito que ela era capaz de pôr à prova os que se diziam apóstolos e não eram. O que significa que ela tinha um conhecimento doutrinário muito forte, muito grande. E Jesus fala para essa igreja dizendo: tenho, porém, contra ti. Há um problema. Ele aponta um problema. E se esse problema não for resolvido, nada será feito. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Portanto, o primeiro fundamento de uma vida cristã vencedora diz respeito ao nosso amor. Diz respeito ao amor. Primeiramente, o amor que nós temos pelo Senhor. Esse é o mais essencial. Porque todo o relacionamento do homem com Deus, ele tem que começar pelo amor, ele tem que continuar na base do amor, e ele deve se concluir na base do amor. Infelizmente, eu vivi muito tempo da minha vida servindo a Deus pelo medo. Medo do inferno, medo do diabo, né? E não raras vezes seguindo a Cristo também por mera formalidade social, pessoas, igrejas, grupos, música, eventos. Mas quantos cristãos chegaram ao ponto de discernir que todo e qualquer relacionamento com Deus deve começar, desenvolver-se e se encerrar na base do amor. E isso não é próprio do Novo Testamento, isso está em toda a Escritura. Se nós buscarmos lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 8, ou melhor, capítulo 6, não é? Quando Deus fala assim para Moisés: olha, Moisés, diga para o povo de Israel, esse povo saiu do Egito, e eles desejam então me servir, eles foram chamados para me servir, mas diga a eles uma coisa: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Começa deste ponto. Quantos senhores há em nossas vidas? Quantos são os cabeças que governam, que dirigem, que determinam a nossa vida? Ou quantos amores não há dentro do nosso coração?
Com quantos nós não dividimos o espaço do coração com Deus e com outras coisas? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, portanto. Esse portanto é uma vez que Ele é único. E se Ele não somente é único por ser único, mas se Ele é único para você, se você o tem como o Deus único da sua vida, sem nenhum outro ídolo, sem nada que atrapalhe o seu serviço a esse Deus único, amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E esse ensinamento você deverá falar para o seu filho, quando estiver com ele, quando pela manhã ele se levantar, vocês se levantarem, a primeira coisa que você deve dizer para o seu filho, dizer: filho, o Senhor Criador, o Eterno, é o único Senhor. E nós, portanto, devemos amá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E então, quando você estiver com seu filho no caminho, diga para o seu filho essas palavras. Diga durante o almoço, diga ao entardecer, ao se deitar, ou seja, em todo momento, infunda, inculque na cabeça do seu filho essa suprema verdade de que existe um único Deus Criador e Eterno e que nós devemos desenvolver em relação a Ele um amor completo, um amor integral. Não é um amor que nós damos a Cristo no sentido, nós o amamos, mas esse amor é o amor do culto de domingo. Quando eu vou para o culto é uma maravilha, a gente canta, os hinos são belos, a gente exalta, fala da soberania de Deus, fala do reino de Deus, é muito bom. Não, é um amor integral, completo, com todo o entendimento. Tudo que diz respeito ao seu entendimento deve estar alicerçado no amor pelo Senhor. Toda a sua vida, o seu viver, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus relacionamentos, a sua saúde, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, fulcrados nessa suprema verdade, amar o Senhor acima de todas as coisas, porque Ele é tudo o que nós temos. Mas não é tudo que nós temos não significa que é pouco. Isso aqui é tudo que eu tenho, como se fosse pouca coisa. Não, Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Quando você respira Deus. Quando você se alimenta, lembre-se, o apóstolo Paulo diz que em toda a criação nós podemos conhecer a Deus que se faz presente, imanentemente se revelando por meio de todas as coisas criadas. Tudo é motivo de você glorificar a Deus e você amá-lo cada vez mais. Agora, para que nós possamos amar esse Senhor, enquanto princípio da nossa vida, lembrando que o Novo Testamento repete essas mesmas palavras, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. O próprio Cristo coloca o amor como sendo algo primordial no Novo Testamento. Nós falávamos aqui na semana passada da história daquela mulher, chamada de mulher pecadora, que ungiu os pés de Cristo com aquele bálsamo, né, caríssimo. E Jesus então diz que onde fosse pregado o Evangelho, a história daquela mulher seria contada. Nós demonstramos aos irmãos o significado dessas palavras, que significam exatamente: onde for pregado o Evangelho, será falado desse amor, porque o Evangelho é a maior manifestação do amor de Deus para com o homem, e o Evangelho é um convite para que o homem que um dia abandonou a casa do Pai volte a Ele em amor. O Evangelho, portanto, é um relacionamento de amor. De modo então que para que nós possamos efetivamente ter esse amor desenvolvido dentro de nós,
nós precisamos corrigir algumas coisas. Porque muito provavelmente o Deus que nos foi ensinado, o Deus que nos foi apresentado, foi um Deus que te levou para Ele, ou teria levado para Ele, por outros meios que não foi o amor. Muitas pessoas começaram a sua história com Deus, no sentido da sua consciência de querer servir a Deus, por outros meios, por outros caminhos, numa outra base, num outro princípio que não foi o amor. Imagine uma pessoa que começa um relacionamento com uma outra, de namoro, noivado, pensando num posterior casamento, de modo que o início dessa relação tenha sido qualquer outra coisa que não seja o amor. Um namoro ou casamento arranjado por motivos interesseiros. Qual é a possibilidade de dar certo? De haver felicidade, plenitude, completude numa relação dessa? Nenhuma. Muitos e muitos de nós, cristãos, começamos uma vida com Deus por vários motivos que não foi o amor. Uns começaram porque estavam doentes, e aí eles então foram ao médico, e o médico falou: olha, a medicina não dá conta da sua enfermidade. Aí ele resolveu então ir num benzedor. Aí o benzedor foi lá, benzeu, rezou, tal, não resolveu. Aí ele resolveu então ir a uma igreja evangélica. Chegaram lá, ofereceram tudo para ele, conversaram e tal, e ele, interessado, portanto, naquela cura, acabou virando o evangélico. Não tem isso ou não tem? Não que depois isso não possa ser corrigido, eventualmente a pessoa vai por um motivo errado, depois ela acaba encontrando o motivo certo. Mas não raras vezes, muitos começam essa vida cristã, como dizem, né? Se convertem por motivos interesseiros. Porque quer um emprego, porque a juventude da igreja é bacana, porque o louvor é bonito, porque a pessoa é tão solitária e a igreja abraçou. E aí ele ficou ali tão acolhido, falou: que coisa boa esse povo gosta de mim, então vou ficar por aqui mesmo, porque já não serei mais uma pessoa solitária, já terei um lugar onde frequentar, já terei um ambiente social. Mas quantos cristãos começaram a sua vida com Deus de relacionamento constrangido pelo amor de Cristo? É preciso que nós venhamos a desconstruir muitas coisas que nos falaram acerca de Deus. Talvez você tenha ido a Deus pelo medo. Uma ministração bem planejada, bem executada, colocando um Deus irado, que está voltando. A Covid é apenas o início da ira dele que está chegando, que ele vai trazer, além da Covid, uma série de outras epidemias e mortandades, e pestes e doenças, e se você não aceitá-lo, ele vai te matar, e vai te jogar num lago de fogo. E você então acabou se convertendo a ele pelo medo, e você agora continua servindo pelo medo. Isso não acontece ou não? Mas é preciso entendermos, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. Quando se entende quem é Cristo, entende o seu amor, entende a sua obra, quando você conhece a Deus na face de Cristo e não em qualquer outro lugar ou coisa, que você entende que Deus é um Pai carinhoso, é um Pai que ama seus filhos, é um Pai que faz tudo pelos seus filhos, é o Pai que se entrega pelos seus filhos, é o Pai que busca ou que recebe o seu filho quando volta para casa, depois de gastar todos os seus bens. Se entender que o nosso Deus é como um pastor que vai buscar a ovelha onde ela estiver, perdida, nas montanhas, nos desertos, porque Ele ama e portanto, Ele vai buscar aquela ovelha. Se entendermos o Espírito do Evangelho, o Espírito de Cristo, essa natureza de Deus, nós então seremos atraídos pelo seu amor. Ou seja, só é possível que nós amemos a Deus quando compreendermos o tamanho e a dimensão do amor dele por nós. Como Paulo diz, que Deus nos amou primeiro.
Nós amamos ao Senhor, porque Ele primeiramente nos amou. Se você entende, portanto, esse amor de Deus, você será por Ele atraído. Há uma história do Antigo Testamento que ilustra esse amor divino. Uma história um pouco estranha, né, para os nossos tempos. Só de você pensar a ideia já dá um arrepio, porque é uma história muito dramática, mas é uma história que mostra um pouco desse amor. Fala do relacionamento de um profeta chamado Oséias com uma mulher chamada Gomer. No âmbito da literatura profética do Antigo Testamento, Oséias está ali para representar o pai. E Gomer está ali para representar, no contexto imediato, a nação de Israel, mas num contexto um pouco mais amplo, para representar cada um de nós no nosso relacionamento com Ele. De modo então, imaginem vocês que o texto diz, né, Deus teria dito: Oséias, vá a uma casa de prostituição e tome por mulher a Gomer. A história começa diferente, começa estranha. Lá vai então o profeta a uma casa de prostituição. Quem é Gomer aqui? Você é Gomer, vem cá. Você agora será a minha esposa. Daí você já percebe a dimensão do amor. O amor que não faz diferença. O amor que não faz distinção, que não olha com preconceito. Infelizmente, os cristãos falam tanto do amor de Deus, mas na hora da aplicação do amor de Deus, eles apresentam um amor seletivo. Porque Deus só gosta dos bons aos olhos dos evangélicos. Deus só pode gostar de você se você for uma pessoa boa. Porque se você for, digamos, uma prostituta, não vai dar certo. Aí os crentes falam: não, Deus é amor. Ninguém nunca negou que Deus é amor quando se fala da prostituta. Mas Ele é fogo consumidor. E ontem um irmão me dizia uma coisa interessante. Ele falou: pastor, geralmente os crentes falam assim: Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ou seja, a ênfase no fogo é muito maior do que a do amor. Não, porque Deus é amor, mas, dá uma dimensão, chama a atenção. Ou seja, vai e se case com uma mulher de uma casa de prostituição. Está lá no texto de Oséias, leia o livro de Oséias. Para mostrar que o Senhor, Ele nos deseja, Ele quer a cada um de nós, Ele quer se relacionar conosco, embora nós sejamos sujos, embora sejamos cheios de pecados. O Senhor sabe do seu pecado, Ele não ignora o seu pecado. Não adianta nós queremos fingir a Deus o que nós não somos, porque Ele conhece tudo o que nós somos. A palavra nem mesmo saiu dos nossos lábios, Ele já conhece. Ele não te chamou porque Ele estivesse enganado com você. Eu sei que muitas pessoas começam um relacionamento com o outro enganado. No futuro fala: mas você não era assim. Aí fala: não, eu sempre fui assim. Mas você fingiu muito bem então, que não foi com essa pessoa com quem eu me casei. Não tem essas coisas? Mas Deus não. Ele te escolheu porque Ele te ama. E Ele não te ama porque você é uma pessoa boa, propriamente dita em si mesma. Ele te chamou, Ele te amou, Ele te desejou, Ele se comprometeu com você, mesmo eu e você sendo como Gomer. Gomer vai à casa do profeta, está com ele, tem filhos com o profeta. Certa manhã, acorda o profeta: cadê, menina, sua mãe? Mamãe? Papai, mamãe voltou lá para casa. Mas nós moramos na casa, não é aqui, aquela outra casa, papai. Voltou à velha vida. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós não repetimos o nosso erro? Quantas vezes nós não insistimos em estar sempre praticando aquilo que nos torna sujos? O profeta então fala: Senhor, e agora? Deus fala:
você representa a mim. Então você deve fazer exatamente o que eu faço. Vá até lá e traga ela de volta. Lá vai o profeta atrás de Gomer, trazê-la de volta, em amor. Até porque ele não tinha nem como falar nada contra aquela mulher, jogar nada na cara dela, uma vez que nenhuma condição foi feita. Ele foi lá, ele propôs o casamento, ele sabia quem ela era. Não houve nada ali entre eles que dissesse que ela fosse devedora. Então, em amor, ele traz. Isso aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, de modo que chegou um momento que ela foi para lá, e o profeta: Senhor, e agora eu busco ou não busco de volta? Deus disse: não, dessa vez não. Não, Senhor, não. E o que eu faço? E Deus disse: ela está passando por muita dificuldade lá onde ela está. Porque os amantes dela já não estão mais retribuindo. Ela tem perdido clientes. Ela está passando necessidade. Ela está passando fome. Mas você não vai buscá-la de volta. Pelo contrário, você vai todos os meses, ou que seja toda semana, ou que seja todos os dias, mandar entregar para ela, lá onde ela está, tudo de que ela precisa. Tudo coisa boa. Manda tecidos finos, perfumes caros, comidas saborosas. Mas não diga que é você. Verdade, Senhor? Verdade. E ele mandava entregar. E quando a pessoa entregava, que ela perguntava: quem mandou? Não, não posso falar. E ela respondia: é bem possível que seja um dos meus amantes que está me dando tudo isso de que eu preciso. E Oséias, portanto, sabia da interpretação dela, porque nunca passou pela cabeça dela que fosse Oséias, mas pensava que era um dos amantes. E ainda assim, ele tinha que enviar sempre para ela, mesmo sem ela saber, nunca se ofendendo, nunca retaliando, nunca ameaçando, mas sempre doando-se em amor. E quantas vezes nós também não somos tão ingratos com o Senhor? Quantas vezes? Porque o Senhor nos dá de tudo. Tudo que você possui é dele. Tudo. Se você hoje está respirando, é dele. Se você se alimenta, é dele. Se você se movimenta, tem mobilidade, é dele. Se você tem um teto para morar, é dele. Você tem pais, filhos, irmãos, é dele. Inteligência, força, capacidade, talento, tudo dele. Nada é nosso. Entretanto, não raras vezes, nós conferimos tudo isso a qualquer outra coisa, outra pessoa que não o Senhor. Imagine só que em certa ocasião, alguém chegou e falou: Oséias, corre. Corre lá porque Gomer está sendo vendida num leilão. Ela vai ser vendida, alguém vai comprá-la e vai levar, e aí acabou de uma vez por todas. Não haverá mais esperança. E ele disse: Senhor, o que eu faço? Deus falou: vai lá e adquire ela por preço. Agora você imagine Oséias indo e fazendo tudo isso em amor, não por uma coerção. Chegando lá, imagina cada pessoa dando um lance, um preço, e cada vez que via um preço, Oséias tinha que aumentar aquele valor. Ou seja, ele jamais poderia ser vencido por nenhum lance dado por ela. O dele sempre tinha que ser o maior. Quando Deus olhou para a humanidade, Ele olhou para nós, viu que estávamos perdidos, que nós não tínhamos esperança, que nós não tínhamos como retornar por conta própria para a casa do Pai. É dito que Deus nos amou de tal modo que Ele disse: eu vou enviar o meu filho ao mundo, para que o meu filho então, ele se faça homem, e ao se fazer homem, ele possa construir um caminho na consciência humana, que ele seja capaz de reconduzir o homem de volta a Deus. O problema é que todo esse processo
da descida do Filho, da sua encarnação, do seu viver humano, isso lhe traria muitas dores. Não somente as dores da vida prosaica, da vida cotidiana, mas, sobretudo, o sofrimento que é causado pela atração contrária do bem. Ou seja, porque ele seria ali na terra, ele foi um homem totalmente puro, impoluto, sem mácula. Toda a sua bondade atraía toda sorte de males contra ele. Porque o mundo perverso não pode suportar a bondade. Logo, uma sociedade perversa, para poder se aliviar da pressão da sua própria culpa, dos seus próprios pecados, eles querem se livrar dessa tensão pecaminosa, eles procuram um bode expiatório para despejar nele toda a sua tensão, toda a sua ira. E esse bode expiatório é sempre um inocente. E toda a ira, a maldade e perversão dos homens maus recaíram sobre Jesus. Tudo isso para que você pudesse retornar ao Pai. Se ele não tivesse vindo, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 20, não poderia ser aberto um novo e um vivo caminho. Ou seja, o Senhor é o nosso Criador, e agora Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador, Ele é um Deus maravilhoso, que não lança culpa na face de ninguém, mas está sempre disposto a perdoar. Belas palavras do apóstolo Paulo quando diz: Deus, quando Cristo estava na cruz, não estava Deus ali a lançar na face do homem a sua culpa ou os seus pecados. Deus não estava ali para imputar aos homens as suas ofensas. Isso tem que ganhar o nosso coração. Olha que palavra de Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, quando diz que Cristo estava na cruz, é dito: Deus não estava ali para imputar aos homens as suas culpas, os seus pecados, as suas transgressões. Sabe o que é imputar? É olhar para o homem e falar assim: olha, você é responsável por muitos pecados. Você tem cometido este pecado, esta ofensa, esse delito. É ficar lançando, contabilizando, mostrando, apontando, reivindicando. Mas, diz a Escritura, não estava o Senhor a imputar aos homens as suas transgressões. Pelo contrário, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O amor de Cristo deve nos constranger. Você deve olhar para Cristo e ver nele Deus manifestado, possibilitando por meio da sua morte e ressurreição manifestadas na história, estava possibilitando que você pudesse retornar para o Pai. O homem nada podia fazer, Deus então fez por ele. O caminho está aberto. Basta você querer caminhar por esse caminho. É um caminho que não impõe medo em ninguém, pelo contrário. Não é aquele caminho, não é? Que antigamente, quando o sacerdote entrava, ele entrava com medo, entrava porque poderia ser queimado, poderia ser morto por uma ira divina a qualquer momento. Não, é dito: entremos com intrepidez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu pelo rasgar da sua própria carne. Esse é o princípio da nossa salvação. E é com esse entendimento que começa o nosso relacionamento com o Senhor. Por compreender tamanho amor por nós, nós fomos atraídos por esse amor e nós também podemos amá-lo. Paulo, ele apresenta o seu testemunho como um modelo do nosso relacionamento com o Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Paulo, por ter um autêntico relacionamento com Cristo, ele pode apresentar a si mesmo como esse modelo, para que você, entendendo
como Paulo se converte a Cristo, e ali é o princípio de tudo, da sua experiência com Deus no Evangelho, você possa tomá-lo por modelo. Capítulo 3 de Filipenses. Veja comigo a partir do versículo 5. Ele vai descrevendo qual era a função, o papel, a posição que ele tinha no judaísmo antes de conhecer a Cristo. Ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É como que ele dissesse nos dias de hoje, assim: eu já fui pastor, ou melhor, já fui diácono. Não, vamos melhorar, né? Como que dissesse: eu nasci no Evangelho, nasci em lar cristão. Eu conheci uma pessoa que dizia isso. Nunca conheci o mundo. Como se porventura o mundo fosse não fosse algo que estivesse intrinsecamente no coração humano. Nasci no Evangelho, nunca conheci o mundo, batizado aos 12 anos de idade. É mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Na minha juventude me tornei diácono. De diácono passei a presbítero. De presbítero a evangelista. De evangelista a pastor evangelista. De pastor evangelista passei a auxiliar de pastor. Ou pastor auxiliar. E então já fui pastor presidente. Então me tornei bispo. De bispo cheguei a apóstolo. Seria mais ou menos essas credenciais todas. Porque tudo que Paulo apresenta aqui nos versículos 5 e 6 são coisas do âmbito da religião. Ele não fala nada de coisas pecaminosas propriamente ditas, mas ele fala de coisas que a religião judaica propunha como status para aqueles que lá estavam. E aí ele diz no versículo 7, mas, e aqui olha exatamente o primeiro fundamento surgindo numa verdadeira conversão. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Preste atenção. Preste atenção em nome de Jesus. Por que uma pessoa, quando se converte, eu já volto neste ponto, ela abandona algumas coisas. Vocês sabem que o cristianismo, sobretudo o movimento evangélico, pentecostal sobretudo, eles têm umas certas regras. O crente não pode... Vou falar de coisas mais antigas para vocês entenderem. O crente não pode ir ao cinema. Quem pegou essa fase? Aí você deixou de ir ao cinema nessa época? Deixou não, Silvinha? Deixou. O crente não pode ir a uma balada. Você deixou de ir à balada? E por que você deixou de ir à balada? Essa é a grande pergunta. Ou seja, nós deixamos muitas coisas. E por que você deixou? Qual foi a motivação? Alguém saberia responder? Calma. Aqui nós temos medo de ir para o inferno. Ou seja, se eu fizer, eu vou para o inferno. Como eu não quero ir para o inferno, eu deixo de fazer. O Pedrão tocou num ponto sensacional. Não fazia porque se fizesse, eram 6 meses de banco. Disciplinado da igreja. Ou seja, eu não vou poder cantar no coral. Se fosse diácono, era pior. Por que deixamos tantas coisas? Eu não estou dizendo que se deva deixar ou não deve deixar. Eu não estou aqui tratando o valor dessas coisas que se deixa. Eu quero tratar da questão da motivação. Ou seja, nós passamos também a fazer uma série de outras coisas que é dito que o cristão precisa fazer. Mas por que nós fazemos um tanto de coisas boas? Diga-me uma coisa boa que a pessoa, quando se converte, ela passa a fazer. Alguma coisa boa que é dito que o crente tem que fazer. Orar, ler a Bíblia, jejuar. Eu não quero tratar dos valores dessas coisas. Eu quero apenas
demonstrar que nós deixamos muitas coisas e adotamos outras coisas para a nossa vida, mas o deixar ou adotar qualquer coisa tinha tantas motivações. Mas Paulo disse: sim, deveras considero tudo, ou melhor, versículo 7, né? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Mas não é por causa que Cristo o ameaçava, é por causa da pessoa de Cristo. Olha o versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É um relacionamento muito pessoal. Ou seja, ele percebe que o Cristo de Deus é tão sublime e tão maior do que qualquer coisa, que tudo que ele tinha na antiga religião não fazia mais o menor sentido, já não tinha mais nenhum valor, porque agora ele encontrou o amor da sua vida. O amor no sentido espiritual. Sim, deveros considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Então, tudo o que ele deixa para trás é por causa de um amor. Ele vê a Cristo, ele conhece a Cristo, e por conhecer a obra de Cristo, o caráter de Cristo, a manifestação de Deus em Cristo, ele agora passa a amá-lo. E não somente por causa dessa grandeza, mas ele diz mais, para também ganhar a Cristo. Ou seja, eu quero crescer e desenvolver a minha vida sempre ganhando mais e mais de Cristo, aumentando mais e mais o meu relacionamento com Cristo. Versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja que tudo o que aqui ele justifica da sua experiência, do deixar para trás e do avançar, ele sempre justifica por causa do conhecimento de Cristo, por causa do amor a Cristo, para me unir a Cristo na sua morte, para me unir a Cristo na sua ressurreição, para me conformar a Cristo nos seus sofrimentos. Ou seja, a resposta é: a minha vida é sempre por causa de Cristo. Estabelece claramente que aqui nós temos um fundamento de um relacionamento e comunhão em amor. Eu diria para os irmãos que nós podemos recomeçar. Nós podemos recomeçar. Tudo que nós fizemos de maneira errada, que não tinha por princípio esse primeiro fundamento, amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, você pode deixar para trás. Como diz o apóstolo Paulo, tudo o que para mim era lucro, toda a sua vida religiosa, todos os seus erros religiosos cometidos, que não eram vistos como erros, eram vistos como obediência, como verdade, como disciplina, mas se não tinha nele, né, não se julga que a igreja de onde você veio, eu falo, é do seu coração, se não é pelo amor e por causa de Cristo, mas você pode recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Pelo contrário, quanto mais tempo você aguarda para começar de novo, mais o tempo fica curto. Eu costumo dizer, alguém me perguntou, pastor, será que uma vida inteira de uma pessoa é suficiente para ela se tornar uma cristã vencedora? A pessoa se tornar uma vencedora? Eu respondo, acredito que sim. Uma vida inteira é suficiente. O grande problema é que a maior parte da nossa vida inteira, nós passamos como que desferindo golpes no ar. Ou seja, nós temos tantos anos de crente, mas desse tanto de tempo de crente, o que nós fizemos? Qual a motivação? O porquê?
Será que nós estamos fazendo a coisa errada, pensando que era certa, mas mesmo pensando ser certa, não deixa de ser errado? Por que não estabelecermos um novo começo? Eu quero desenvolver a minha vida cristã na base de um relacionamento em amor com o Pai. Se isso acontecer, toda a sua história muda. Se ao invés de você colocar como objetivo o realizar alguma coisa por causa de alguma coisa, não. Comece do amor. Se o amor for o princípio, tudo mais será natural. É tão natural você realizar qualquer coisa quando se ama. Agora, quando não se ama, a coisa mais simples se torna um peso. Se torna um fardo. Fico imaginando um casamento. Só quem é casado pode ter a ideia da dimensão de um possível problema. Porque num casamento existem responsabilidades. Sejam elas convencionalizadas ou não, mas tem responsabilidades. Por exemplo, coisa ruim é lavar louça. Tem que lavar louça. Ninguém lava louça porque gosta de lavar louça. Tem alguém que fala assim, eu adoro. Tem alguém aqui que... Não, peraí. Eu vou perguntar de novo. Vou perguntar de novo. Você lava louça porque você adora ou porque precisa? E precisando, você não tem objeção e você até gosta de arear a panela. Mas você fala assim, poxa, eu acabei de lavar todas as louças, eu queria ter outra pilha porque é tão bom. É assim? Não é assim? Quando você come uma comida muito gostosa e ela é pouca, você fala, poxa, eu queria comer mais. Mas não tem. Porque você gosta muito. Agora, quem é que leva uma pilha de roupa, uma trouxa de roupa, assim, acabaram-se as roupas, não tem mais? Não tem mais. Mas eu queria tanto continuar lavando. Gente, que coisa boa é você esfregar a roupa. Que maravilha. Acorda de manhã, gente, acordei com uma vontade tão grande de lavar essas vidraças, lavar tudo, fazer uma faxina. A gente faz por necessidade. Porque alguém tem que limpar. Seja a mulher, ou seja o homem, ou seja o filho. Mas alguém tem que fazer o serviço doméstico. Sim ou não? Fazer almoço, tem que buscar almoçar. Melhor é ir para o restaurante, mas não tem como ir todos os dias, então tem que fazer. Vamos fazer. Eu conheço uma pessoa que faz comida para 6 meses. Congela tudo, congela feijão. Enfim, mas imagine que de tantas obrigações que nós temos, né, em casa, imagine aquele que sai, seja o provedor, seja o homem ou a mulher, não importa, mas o provedor, aquele que tem que ir trabalhar e tem que trazer o dinheiro de todo o seu trabalho para poder assistir a mulher, os filhos, às vezes família, parente, sim ou não? Mas quando você ama, tudo isso é feito com muita alegria, porque você ama. Cozinhar para uma pessoa para quem você ama, a quem você ama, não é prazeroso, eu gosto tanto, mas você faz com prazer, porque o amor está ali em primeiro lugar. Você fica feliz em poder servir aquele a quem você ama. Mas imagine numa casa onde só tem responsabilidades. O amor já foi embora, só tem agora só a obrigação. Imagina só na hora de lavar roupa. A pessoa lava murmurando, lava xingando, ou não lava de jeito nenhum. Cadê a roupa? Não lavei essa semana não. Só vou lavar semana que vem. Não acontece isso? E a vida cristã é diferente? Viver para Deus, tudo se torna um peso, um fardo, quando as coisas acontecem no âmbito da obrigação. Mas se você estabeleceu no coração o princípio, eu não quero pensar em fazer, eu quero pensar em amar. Eu desafio os irmãos que ainda não tiveram esse começo,
que os irmãos recomecem a vida cristã. Aquele que já está nesse amor há muito tempo, que você mantenha. Nunca abandone o primeiro amor. Nunca troque o relacionamento com o Senhor pelas obrigações religiosas, pelas coisas religiosas, pelo dever religioso. Leia esse texto comigo. João capítulo 14, abra sua Bíblia. Porque quando se ama, todas as coisas que Cristo nos diz, nos ensina, nos ordena, se torna algo muito prazeroso. Capítulo 14, versículo 21. Olha que palavras de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que tem medo de ir para o inferno. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que está interessado em ganhar uma mansão na Nova Jerusalém. Não é isso não? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que ama, ele anda nos mandamentos. A obediência a Cristo é o fruto do amor. O texto continua dizendo: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, o Senhor vai se manifestar somente para aqueles que o amam. E esse se manifestar é interessante porque o contexto aqui são momentos antes da morte de Jesus. Ele está falando da sua morte e, portanto, da sua ressurreição. Então é dito que ele morreria, seria sepultado, voltaria ao Pai, mas em ressurreição ele haveria de se manifestar aos seus discípulos, aqueles que o amavam. Mas no âmbito histórico do texto, a ideia é que o Senhor apareceria para eles. Como apareceu, a primeira pessoa para quem Cristo apareceu foi para Maria Madalena, aquela de quem o Senhor expulsara quantos demônios? 7 demônios. Maria Madalena, se João, o apóstolo, é chamado de o discípulo a quem Jesus amava, ou que amava Jesus Cristo, tinha um relacionamento em amor, Maria Madalena poderia ser dito que ela era a discípula de Cristo que mais amava o Senhor. Tanto é que ela foi a primeira pessoa a chegar ao túmulo, a chorar no túmulo, a desejar de ter o Cristo dela de volta, ressuscitado, ou ainda que fosse morto, ela queria levar o corpo de Cristo consigo. Então a ideia de João 14, primeiramente, é que o Cristo se mostraria a essas pessoas. Mas muito mais do que se mostrar ressuscitado, significa aquele que me ama terá dentro de si a revelação daquilo que eu sou. É uma manifestação interior de revelação. Ou seja, você conhecerá plenamente o Senhor por meio da sua revelação. E quanto mais Ele se mostra, quanto mais Ele se revela, mais nós o amamos. Como diz o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 8, ele diz que nós, que assim vivemos nessa relação de fé e amor. Ele fala que hoje nós passamos por lutas, por provações, porque é necessário que a nossa fé, ela seja provada. Mas ele diz, mas haverá o dia em que quando a nossa fé, uma vez provada por fogo, ela vai se manifestar aprovada no dia da manifestação de Cristo Jesus. E ele diz, a quem não havendo visto, o amais. E não vendo agora, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa é a ideia do Evangelho. A quem não havendo visto, amais. E não vendo agora, nos alegramos
na esperança de que um dia estaremos face a face com o Senhor. Este é o primeiro fundamento, o amor. O amor é a base, a origem de todas as coisas. Jesus diz à igreja de Éfeso: o meu problema contra vocês, ou eu tenho, porém, contra vocês, o fato de vocês terem abandonado o primeiro amor. E o apelo é: lembra-te, pois, de onde caíste. Onde foi no caminho que nós deixamos de nos relacionar em amor com Cristo e ficamos preocupados somente com as coisas religiosas? Ou quando foi que nós deixamos o nosso relacionamento em amor com Cristo para viver uma vida cristã frouxa, sem sentido? Sabe aquele cristão fraco? Alguém já ficou fraco na fé aqui? Aquele crente velho assim em casa? Não vai para o culto, não. Os problemas para resolver aqui umas coisas. Né? Mas não tem, estou sem vontade. Sem vontade de orar, de continuar. Vai ler a Bíblia, irmão? Não tem vontade. Ora, não tem. Jesus fala: lembra-te, pois, quais foram as coisas que aconteceram, as prioridades que tomaram o meu lugar na sua vida. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volte ao ponto inicial desse relacionamento em amor. Amém? Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos pensar seriamente nesta ministração. Dela, ou do resultado dela no nosso coração, depende a nossa vida cristã.